Olá pessoal, hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de melhoramento genético animal 1, falando sobre o capítulo número 8, capítulo de seleção. Tá? Então, na aula passada nós falamos sobre os parâmetros genéticos, né? Como a gente estima esses parâmetros através das estimativas de variância e de covariância. Então nós aprendemos a calcular a variância genética aditiva, a variância fenotípica e também a covariância genética aditiva e a covariância fenotípica, para que depois fosse calculado os parâmetros genéticos que são extremamente importantes na seleção, como a herdabilidade, as correlações, principalmente a correlação genética e também a repetibilidade. E hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns conceitos importantes de seleção, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre a teoria, né, da seleção, dar alguns exemplos de como a seleção pode ser realizada e assim depois na próxima aula a gente começa a falar como a avaliação genética é feita, né? Quais são os métodos de seleção que existem e como que a gente pode chegar nos valores genéticos dos animais, que é a cereja do bolo, vamos dizer assim, tá? Que é onde a gente quer chegar ao objetivo da avaliação genética e o melhoramento. Os programas de melhoramento genético utilizam muito os valores genéticos, né, que você divide por 2 e aí a gente tem as DEPs, aquelas DEPs que estão nos sumários e são usadas para seleção. Bom, então vamos falar sobre alguns conceitos de seleção. Em uma população em equilíbrio de Heisenberg, a frequência relativa dos alelos e as proporções genotípicas são mantidas estáveis ao longo do tempo. Então, a gente sabe, né, que quando uma população está em equilíbrio de Heisenberg, as frequências genotípicas e gênicas elas não se alteram. Elas ficam, elas são as mesmas, né, ao longo das gerações, desde que não exista mutação, migração e seleção, tá? Então, a gente está relembrando esse conceito de Heisenberg, esse equilíbrio de Heisenberg, porque a gente vai causar alguma modificação aí com seleção. Bom, então do ponto de vista do melhoramento animal, ela não está nem progredindo e nem regredindo geneticamente, certo? Se a população está em equilíbrio de Heisenberg, então para o melhoramento não está nem progredindo e nem regredindo geneticamente. E para modificar essa estabilidade é necessário o emprego de forças capazes de alterar as frequências gênicas, aumentando o número de genes que atendam aos objetivos do melhoramento. Então nós vamos precisar empregar algumas forças, né, capazes de alterar essas frequências gênicas. Bom, e uma dessas forças é qual? É a seleção. Tá? Então é um processo pelo qual são escolhidos os melhores animais para serem acasalados entre si. A seleção induz a reprodução diferenciada, que leva a concentrar na população os patrimônios genéticos desejáveis, reduzindo-se consequentemente os indesejáveis. Então a gente vai empregar algumas forças, né? E entre uma dessas forças para mudar as frequências genotípicas e gênicas, nós temos aí a seleção utilizada no melhoramento genético. E aí a ideia, né, da seleção é aumentar aqueles genes favoráveis e reduzir os genes desfavoráveis. Tá joia? Bom, e aí nós temos alguns tipos de seleção. Temos 2 tipos de seleção: a seleção natural e a seleção artificial. Bom, a seleção natural
é um processo extremamente complicado em que muitos fatores determinam a proporção de indivíduos que irão se reproduzir. Então, na seleção natural, ela tem vários fatores que interferem, né? Ela não é uma seleção assim mais aprimorada, mais focada. A seleção natural tem diversos fatores que podem interferir na frequência genotípica e gênica. A gente não tem um controle, não tem uma ideia, né, aproximada do que vai acontecer nas próximas gerações com a seleção natural. E entre esses vários fatores, né, que afetam as frequências, né, que podem interferir nas frequências na seleção natural, eu estou dizendo, seriam taxas de mortalidade, né? Cada população tem uma taxa de mortalidade, então essas diferentes taxas de mortalidade entre as populações na seleção natural pode ditar, né, o ritmo das mudanças genotípicas e gênicas. O período da atividade sexual é um outro fator também que interfere nas frequências genotípicas e gênicas das próximas gerações. Taxas de fertilidade também, tá? Então, esses fatores aqui são alguns deles que podem interferir nas frequências genotípicas e gênicas das próximas gerações. Então, a seleção natural, né, ela sofre interferência desses fatores. E é por isso que a gente não tem uma ideia aproximada, um controle maior do que acontecerá nas próximas gerações. A observação, a seleção natural se processa através da sobrevivência dos indivíduos mais adaptados e com isso há uma tendência pela eliminação dos genes detrimentais que surgem por mutação. Então, na seleção natural, o que acontece é que os indivíduos mais adaptados, eles vão sobrevivendo, né? E os indivíduos menos adaptados, eles morrem, e aí, devido a isso, eles vão eliminando aqueles genes que são desfavoráveis, né? Muitos desses genes aí, que são detrimentais, podem causar problemas, né, doenças na população. Então, esses indivíduos que são mais vulneráveis geneticamente, eles vão acabando morrendo mais cedo, né? E aí os animais que não têm esses genes, naturalmente vão sendo selecionados para transmitir seus genes para as próximas gerações, ok? Bom, e eu tenho então, né, a seleção artificial. A seleção artificial é o resultado da atuação do homem no sentido de aumentar a frequência de genes ou combinações gênicas desejáveis na população. Então, aqui na seleção artificial, eu tenho a atuação do homem. Na seleção natural, eu não tenho a atuação do homem, né? A natureza que vai selecionando os animais, os melhores animais geneticamente, os mais adaptados, né? Que indiretamente, né, também está selecionando genes mais favoráveis. Bom, então aqui nós temos a atuação do homem que atua, né, para aumentar a frequência dos genes ou combinações gênicas desejáveis na população através do acasalamento dos indivíduos com desempenho superior ou daqueles que têm habilidade para produzir filhos com desempenho superior, quando acasalados com indivíduos de outras linhas ou raças. Então, no tipo de seleção artificial, a atuação do homem no sentido de direcionar acasalamentos, sabendo, né, do potencial genético de cada animal, dos valores genéticos de cada animal, e assim tem um direcionamento para que esses acasalamentos ocorram e os genes favoráveis indiretamente sejam transmitidos para as próximas gerações, tá? Eu falo indiretamente porque para a gente chegar nos valores genéticos dos animais que vão nos dar uma ideia de quais animais a gente acasala,
Para chegar nesses valores genéticos, a gente usa estimativas, né, através de estatísticas, análise de variância e modelos mistos, né, modelos estatísticos, para que a gente consiga chegar num valor genético geral, né, com todos os genes meio misturados. A gente não consegue individualizar isso, e aí a gente consegue empregar a seleção através do direcionamento desses acasalamentos entre os indivíduos, com a atuação do homem, tá? Bom, alguns critérios de seleção, né? Vamos falar de alguns critérios. Eu tenho a seleção fenotípica e eu tenho a seleção genética, tá joia? Na seleção fenotípica, os indivíduos eles são escolhidos com base em seus valores fenotípicos, em seus desempenhos. E aí pode ser da seguinte maneira a seleção fenotípica. Ela pode ser morfológica ou fisiológica. A morfológica, a gente faria a seleção, né? É uma seleção feita através da pelagem, conformação e padrões raciais dos animais. Então ele usa muito o exterior, né, para estar selecionando os animais. E já a seleção fenotípica fisiológica é aqueles valores de fenótipos de produção, né, produtivos. Entre a seleção fenotípica morfológica e a fisiológica, né, a fisiológica tem um efeito maior no progresso genético, porque a morfológica ela não tem uma correlação boa, né? Os valores fenotípicos para características morfológicas não tem uma correlação boa com as características produtivas. Então, se você seleciona fenotipicamente, olhando o fenótipo exterior dos animais, é pior, né, do que você fazer uma seleção baseada em produções, né, em valores produtivos de produção, variáveis quantitativas, baseado em variáveis quantitativas que são relacionadas à produção. E aí você tem um melhor resultado para a seleção fenotípica fisiológica comparada à morfológica. Se houvesse uma correlação boa, né, entre as características exteriores com as características de produção, talvez o resultado final dessa seleção seria um pouco melhor. Mas entre essas duas, né, eu estou falando só de seleção fenotípica, entre essas duas, a fisiológica sobressai um pouco. Porém, né, mesmo você fazendo mesmo a seleção fenotípica fisiológica sendo um pouco superior que a morfológica, ela ainda é limitada, porque a gente sabe que as características produtivas são influenciadas por vários genes e que tem um grande efeito do ambiente, tá joia? Se você não tiver um ambiente muito controlado, né, bem controladinho, essa seleção fenotípica fisiológica é bastante limitada também, tá? Que aí você pode estar correndo em erros durante a seleção, porque animais que estão num ambiente melhor são favorecidos e assim são selecionados, quando na verdade o potencial genético deles talvez não seria melhor do que aqueles animais que têm um desempenho, um valor fenotípico menor, tá? Pior, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa seleção fenotípica fisiológica. Ela só poderia, né, ser empregada naqueles casos em que há um controle grande dos animais sobre o ambiente, né? Teriam que ser animais criados no mesmo lote, no mesmo grupo de desmama, animais que a gente chama no melhoramento, animais que participam do mesmo grupo contemporâneo. Então, se os animais participam do mesmo grupo contemporâneo, né, são criados juntos, no mesmo ambiente, esses animais poderia, né, ser usado um pouco da seleção fenotípica fisiológica, com um pouco menos de limitação. Aí com menos erros você teria aí uma seleção, tá? Baseado nesses padrões de ambiente. Você teria que pegar animais de mesmo ambiente, de mesmo lote. Esses grupos contemporâneos que a gente fala,
seriam o mesmo manejo, né? Mesmo grupo de desmama, mesmo grupo de... viver em harmonia ali no mesmo ambiente, no mesmo lote, tá joia? E aí esses animais sim você conseguiria ter um melhor resultado para a seleção fenotípica fisiológica. Bom, e o outro critério de seleção, né, poderia ser a seleção genética, que essa é a que nos interessa, né? Essa para o melhorista é o melhor critério de seleção, baseado na genética. Então a seleção genética, né, na seleção genética os indivíduos são escolhidos com base em seus valores genéticos aditivos. Como não se pode separar, né, individualizar a participação de cada gene nesse valor genético total, né, a gente emprega processos indiretos para estimar, que a gente fala predizer devido a uma questão de efeito aleatório, o efeito fixo que a gente inclui no modelo estatístico, tá? Então toda vez que um efeito é aleatório a gente fala predizer, e toda vez que a gente inclui um efeito fixo a gente fala estimar. Mas para que vocês entendam, né, o que seria predizer, eu costumo falar estimar, mas na verdade existe essa diferencinha aí na hora de falar estimar e predizer. Tem alguns significados que diferenciam essas duas palavras na questão de modelo estatístico. É como o efeito é considerado quando ele é incluído no modelo estatístico. Se ele é incluído como um efeito fixo, ele é estimação, a gente fala que a gente está estimando. Se é incluído como um efeito aleatório, a gente diz que a gente está predizendo. E o efeito de animal, para predizer o valor genético, né, é incluído como efeito aleatório no modelo estatístico, por isso que a gente fala predizer. Mas às vezes eu vou misturando aqui estimar e predizer, tá? Eu sempre falo as duas palavras para que vocês vão se habituar, se familiarizando, tá? E mais para frente vai entendendo melhor a palavra predição, predizer. Tá joia? Esses procedimentos são chamados de avaliação genética. Então os indivíduos eles são escolhidos com base nos valores genéticos, que é o final, né, quase o final da disciplina, onde a gente vai chegar na cereja do bolo, que é como obter esses valores. E aí tem vários caminhos que a gente pode seguir. Um às vezes é melhor, o outro é pior, né? Depende muito do que a gente tem em mãos. E aí esse processo onde a gente obtém os valores genéticos para fazer a seleção genética é obtido através do que a gente chama de avaliação genética, tá joia? Então a avaliação genética é utilizada para fazer a seleção genética porque ela vai nos fornecer os valores genéticos, ok? Bom, e vamos ver agora a relação entre seleção e ação gênica. Seleção e ação gênica, ou seja, qual é a relação entre a seleção, qual que é o efeito, né, que a seleção tem em função dos genes que determinam, né, que influenciam uma característica, entre os modos de ação desses genes. Então vai depender um pouco da ação gênica para que a seleção tenha mais efeito ou não. Bom, se o modo de ação gênica entre os genes que influenciam uma determinada característica, a maioria deles for de ação aditiva, né? Então a gente tem um melhoramento que será acumulado na população. Então a gente, para características de ação aditiva, consegue através da seleção melhoramento que será acumulado na população. Mesmo cessado o trabalho seletivo, né, mesmo se você parar de fazer seleção nessa população, nesses animais, o ganho genético não será alterado. Então essa é uma vantagem de quando a gente faz seleção em características que tem nos seus genes, a maioria dos seus genes, um modo de ação aditivo, tá? Quando esses genes na sua maioria têm um modo de ação aditivo, acontece que
a seleção, você pode fazer seleção por um longo tempo, por muito tempo, e de repente, se você para, tudo aquilo que foi melhorado geneticamente, né, e foi acumulando ao longo do tempo, ele não será alterado, tá joia? Aquele ganho que você teve não será alterado. Já quando você trabalha com características em que a maioria dos genes tem um modo de ação não aditivo, né, como dominância, epistasia, nesse caso, né, quando você cessa a seleção, você pode ter aí alteração no ganho genético que você teve ao longo dos anos com a seleção. Então, quando o modo de ação dos genes, né, de característica, quando esses genes, a maioria deles tem um modo de ação não aditivo, a expressão fenotípica depende da ação não aditiva, dominância, sobredominância e epistasia. Então, quando a característica depende, né, na maioria dos casos, na maioria dos genes, a manutenção do ganho genético vai depender da continuidade da seleção. Então, ela exige mais. Se você para, você altera esse ganho que você teve ao longo do tempo. Tá joia? Bom, vamos falar sobre o efeito genético da seleção. Qual que é o efeito genético? O que a gente causa ao fazer a seleção, né? Então, como eu disse no início, né, e nós já vimos isso em outras aulas, a população em equilíbrio de Heisenberg, né, nós temos que as frequências genotípicas e gênicas elas não mudam, não se alteram, ok? Aqui está um exemplo, né, de uma população em equilíbrio de Heisenberg. A gente pode ver, né, que a frequência gênica é de 0,50, e aí a população, né, parental, que é o início aí das gerações, tem aí, vamos supor que esse genótipo heterozigoto seja 100% heterozigoto, e que se eles se acasalam, no início de tudo eles se acasalam entre si, né, só os genótipos heterozigotos, porque aí eles vão abrir espaço para outros genótipos aí, dependendo das combinações entre os alelos, ok? Bom, nesse caso, quando você tem a geração F1, né, você vai ter, quando você tem acasalamentos entre heterozigotos, você vai ter um quarto, né, um quarto de homozigotos, que representa 25%, um quarto de homozigotos A2, 25%, e 50% meio, né, que representa aí, que seria 2/4 na verdade, representa aí os heterozigotos, ok? Se você tem essa geração aqui F1 se acasalando, né, e se você fizer a conta aqui, ó, pessoal, nas frequências gênicas, que a gente já aprendeu como calcular as frequências gênicas, né, e genotípicas, então você teria aqui 50% do alelo A1 na população e 50% do alelo A2. Vamos supor então que essa população, essa geração F1 se acasale entre eles. Então pode ter vários tipos de acasalamentos, né? Homozigoto A1 com A1, homozigoto A1 com heterozigoto, A1 com homozigoto A2, heterozigoto com heterozigoto com a homozigoto A2 e homozigoto A2 com homozigoto A2. Então eu posso ter todos esses tipos de acasalamento na geração F2, quando a geração F1 se acasala entre si. E aí eu vou ter essas várias combinações, né, essas várias possibilidades aqui. Aqui no meu caso aqui eu vou ter 6,25%, né? Esse valor de 6,25% em relação ao número total de animais e de possibilidades que eu posso ter dos acasalamentos da geração F1, tá? Então 6,25%, sendo que todos os animais desse acasalamento aqui serão A1, tá? Todos os animais serão A1. Então 100%, né, desses filhos desses animais, desses acasalamentos serão A1.
Esse 100% que é o resultado desse acasalamento representa 6,25% no geral aí no total. Teria outras combinações também, homozigoto A1A1 com A1A2, resultando em 12,50% de homozigoto A1A1, né? Porque pode vir um alelo A1 do pai e um alelo A1 da mãe, e também pode acontecer de ter alelo A1 e alelo A2, um heterozigoto. A possibilidade de homozigoto A2A2 aqui não existe. E assim vai, né? Até o último aqui, ó, onde nós temos o homozigoto A2A2, onde somente filhos homozigotos A2A2 nasceriam desse acasalamento, tá joia? Então aqui eu tenho todos os filhos, né? Isso aqui na verdade seria as probabilidades, né, de que eu teria, as porcentagens, as probabilidades que eu teria no geral na população toda F2. Se você somar aqui, você tem no final das contas, né, na população toda, 25% dos animais com o homozigoto A1A1, 50% a heterozigoto A1A2 e 25% homozigoto A2A2. Fazendo a conta aqui, você tem a frequência gênica 50% para cada alelo, ok? Vejam que na população em equilíbrio de Heisenberg, o que aconteceu? Você tem que as frequências genotípicas, né, e as gênicas não se alteraram, elas se mantiveram as mesmas, tá? Então é isso que acontece quando a população está em equilíbrio de Heisenberg, as frequências genotípicas e gênicas não se alteram. Porém, né, quando a gente está em uma população que está em processo de seleção, as frequências genotípicas e gênicas mudam, se alteram. Então, o que acontece no efeito, né, a consequência da seleção, né, é alterar as frequências gênicas e genotípicas. É lógico que a gente vai sempre no melhoramento buscar melhorar, aumentar as frequências dos genes desejáveis e nunca dos indesejáveis, os desfavoráveis, ok? O que acontece? Vamos supor aqui, né, que a geração parental heterozigoto se acasale entre eles tal, e aí eu tenha esse resultado aqui, né, 25% homozigoto A1A1, 25% homozigoto A2A2 e 50% heterozigoto. Vamos supor que eu descarte esses animais homozigoto A2A2 aqui e selecione para a próxima geração, né, para acasalar, para gerar descendentes férteis, para gerar progênies, né, na próxima geração, eu seleciono apenas animais que têm o genótipo homozigoto A1A1 e os animais que têm o genótipo heterozigoto A1A2 e descarte os homozigotos A2A2. Quando eu faço esse tipo de seleção, né, descartando os animais com os genótipos que eu não quero, eu estou empregando aqui uma seleção, né? E aí o que acontece com a frequência genotípica quando eu descarto aqui os homozigotos, né? Tem que ser recalculado, né, a proporção genotípica e gênica. Então, quando a gente descarta os animais homozigotos, né, aqui vai mudar. Então, o meu 100% não vai ser mais esses 3 genótipos, vai ser considerado com esses 2 genótipos apenas. Então, tem que recalcular isso aí. Então, na verdade, seria 50% em 75%, né? Agora o meu 100% passou para 75%, então quanto que é 50% de 75% e quanto que é 25% em 75%? Aí muda os valores, né, das frequências genotípicas mudam para 0,33 e 0,67, tá? Então eu começo a alterar aqui, né, não estão em equilíbrio de Heisenberg porque eu estou empregando seleção. E aí a gente pode ver
que na próxima geração F2, né, na F2, os acasalamentos aqui, ó, eu vou ter acasalamento homozigoto A1A1 com A1A1, pode acontecer esse tipo de acasalamento com esses dois genótipos que eu tenho na geração se acasalando para gerar os descendentes na F2, tá? Então pode haver o acasalamento do homozigoto A1A1 com o heterozigoto e pode haver também o acasalamento entre os heterozigotos. Então são essas três possibilidades de acasalamentos que eu tenho, diferente da anterior, né, onde estão em equilíbrio de Heisenberg, que haviam, se eu não me engano, 6 possibilidades de acasalamento. Então isso já reduz, já limita, né, aí já faz uma diferença nas frequências genotípicas. Então, quando você soma aqui, né, os animais que são homozigotos A1A1, você sai de 33% para 44%. Os animais que são heterozigotos saem de 67% para 44%. E os animais, vejam que os animais homozigotos A2A2 reduz, né, de 0, antes eles tinham 0,25, caiu para 0,11, tá? Então altera, né? Eu estou aumentando mais os animais homozigotos aqui A1A1 e diminuindo os animais homozigotos A1A2, A2A2. Então vejam que de 25 foi para 11%, né? E aqui os homozigotos A1A1 de 25 foi para 44%. E aí a gente então começa a aumentar, né? Começa a aumentar a frequência do alelo favorável, que nessa situação seria o A1. Bom, eu falei do efeito genético, né, da seleção, e também agora eu vou falar sobre os métodos de seleção. Então nós temos dois métodos de seleção. Um método é a seleção utilizando apenas uma fonte de informação, tá? Eu vou falar quais são as possíveis fontes de informação que a gente pode utilizar para fazer a seleção. E tem a seleção utilizando múltiplas fontes de informação, que é a melhor maneira de fazer seleção, né? Onde a gente tem os valores genéticos bem melhor, né, estimados. Uma maneira mais confiável seria usando múltiplas fontes de informação, porque quanto mais informação você alimenta o seu banco de dados para fazer a avaliação genética, quanto mais informação você tem, melhor será, né, o valor genético, melhor será a predição, a estimação, né? Lembrando que o mais correto seria falar predição, né? Então, a predição dos valores genéticos seria muito melhor usando seleção com múltiplas fontes de informação, ok? Bom, e quais são essas fontes de informação que a gente pode utilizar, né, como métodos de seleção para fazer a seleção? Eu teria então, com base no desempenho, eu teria o próprio indivíduo, seleção usando fonte de informação do próprio indivíduo. E eu posso usar outra fonte de informação, que é a informação de ancestrais ou parentes colaterais. E uma terceira fonte de informação, que seria os descendentes, né, as progênies. Então, através do desempenho do próprio indivíduo, desempenho de ancestrais ou parentes colaterais e o desempenho dos descendentes das progênies para uma característica que eu quero fazer o melhoramento, então eu tenho aqui 3 fontes de informação, tá? Aí o detalhe é o seguinte: eu posso fazer a seleção utilizando uma fonte apenas de informação. No caso, poderia ser usando o desempenho do próprio indivíduo, que vai fazer parte da avaliação genética, né? Ou eu posso fazer a seleção de um indivíduo baseado apenas no desempenho dos parentes, então não tem nenhum valor de desempenho deste animal, mas sim dos parentes dele. Então eu poderia fazer a seleção usando informações, desempenho de parentes, de ancestrais e parentes colaterais.
E eu poderia fazer a seleção de um indivíduo também baseado nos filhos deles, no desempenho dos filhos deles. Então, eu não preciso necessariamente sempre ter o desempenho, o fenótipo para o indivíduo que eu quero selecionar. Eu tenho condições de fazer seleção desses indivíduos que não tem valor, né, não tem desempenho anotado, registrado. Eu posso usar os registros, os desempenhos de outros, de parentes e descendentes, que são os filhos. Tá ok? Bom, então a seleção utilizando apenas uma fonte de informação, que pode ser o próprio desempenho do próprio indivíduo, ou desempenho de ancestrais e parentes colaterais, ou de descendentes, tá? Ou já na seleção utilizando múltiplas fontes de informação, eu posso usar mais de um desempenho. Eu posso usar o desempenho do próprio indivíduo de ancestrais ou parentes colaterais. Eu posso usar como fonte de informação o desempenho do próprio indivíduo com o desempenho dos filhos, descendentes. E eu posso usar nessa seleção, nessa avaliação genética, né, informações de ancestrais ou parentes colaterais e as informações dos descendentes, sem a do próprio indivíduo. E também, né, a melhor que seria tendo as 3 fontes de informação. Eu ter no meu banco de dados o desempenho do próprio indivíduo e de parentes ancestrais e parentes colaterais e de descendentes. Então, com múltiplas fontes de informação é uma seleção bem melhor, tá, para a questão de predição do valor genético. E aí vamos dar os nomes, né, a essas fontes de informação. Quando você utiliza a seleção com base no desempenho do próprio indivíduo, a gente chama isso de seleção fenotípica individual, onde você usa o desempenho do próprio indivíduo. Já a seleção baseada no desempenho de ancestrais ou parentes colaterais, a gente vai chamar isso de seleção pelo pedigree. E a seleção baseada no desempenho de descendentes, né, a gente vai chamar de seleção pela progênie, ok? Então, dependendo da fonte de informação que você usa, você chama, né, você tem um nome para esse tipo de seleção: fenotípica individual, pelo pedigree ou pela progênie, ok? Bom, então vamos lá. Se tratando, né, de seleção fenotípica individual, depois a gente vai avançar esses conceitos que a gente vai ver agora, que inicialmente vai ser tratado para a seleção fenotípica individual. Depois a gente vai empregar esses conceitos aqui, esses cálculos, né, essas estimativas que a gente vai aprender agora, em outros tipos de seleção, tá? Seleção pelo pedigree, pela progênie ou usando múltiplas fontes de informação. Então, o que a gente vai ver aqui inicialmente seria para a seleção fenotípica individual. Bom, o que a gente pode calcular durante a seleção é o diferencial de seleção. O que seria o diferencial de seleção? É a diferença entre a média do grupo selecionado para a reprodução e a média da população base. A população base seria aquela população inicial onde não tem nenhuma seleção ainda, né? Seria a primeira geração que daria início, participaria das próximas gerações dos acasalamentos. Então, nessa seleção base inicial, a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular a média, né, para característica nessa população toda, na população base inicial, que a gente quer começar o melhoramento. E aí, a gente, quando selecionar alguns animais, né, a gente vai calcular a média nesses animais selecionados para acasalarem, né, para acasalarem e gerarem descendentes na próxima geração. Então, esse grupo de animais que é selecionados para acasalarem e gerarem descendentes para as próximas gerações,
a gente vai calcular a média, né, para a característica desses animais selecionados, e a diferença entre a média do pessoal do grupo, né, dos animais selecionados com a média da população toda inicial, essa diferença a gente chama de diferencial de seleção. Então aqui pela fórmula, né, vocês podem ver que o diferencial de seleção é igual à média dos animais selecionados, a média da característica dos animais selecionados, menos a média da característica dos animais da população base, ou a gente pode falar de parental também aqui, esse P, né? Pode tanto chamar aí de animais, a média da população, né? Ou dos parentais da base, né? População base. Bom, então aqui, ó, né? A gente vai melhor definir como x barra S sendo a média do grupo selecionado e x barra população como sendo a média da população, ok? Essa média da população aqui, mais para frente a gente vai usar uma outra, um outro símbolo para ela, mas no final de contas vai ser a mesma coisa, mas mais para frente eu explico um pouco sobre essa semelhança que a gente vai ter aí em outros cálculos para frente. Bom, vamos fazer um exemplo, né, de como calcular. Vamos ver um exemplo para calcular diferencial de seleção. Então, aqui eu tenho um exemplo em que um rebanho de bovinos de corte, a média da população para a característica peso aos 365 dias de idade é igual a 200 quilos. Então, a característica que eu estou fazendo o melhoramento seria o peso a 365 dias de idade. Tá joia? Então, a minha população, a média da minha população, né? Vamos supor lá a média de 50 mil animais, 5 mil animais. Vamos supor que a minha população tenha 5 mil animais. A média de peso desses 5 mil animais, quando eles têm 365 dias de idade, é de 200 quilos. Dessa população, né, desses 5 mil animais, foi selecionado animais para reprodução, sendo, vamos supor então aí que desses 5 mil animais eu selecione 2 mil animais, ou então 1.000 animais, tá joia? Vamos pegar 1.000 animais. Aí, esses 1.000 animais que eu selecionei, né, com base nos valores genéticos que a gente vai aprender a calcular mais para frente, eles têm uma média, né, esses 1.000 animais, eles têm uma média de 250 quilos, tá? Então, lógico que a média desses animais selecionados vai ser melhor, né, porque eles são os melhores, né, que eu estou selecionando os melhores, então com certeza o fenótipo, a média fenotípica desses animais vai ser maior, tá? Então, com média de 250 kg para esta mesma característica. Qual é o diferencial de seleção? Muito simples, né? Quando a gente tem a média da população e a média dos animais selecionados, fica bastante simples da gente calcular, né? Usando a fórmula aí, 250 menos 200, você tem um diferencial de seleção de 50 quilos, tá joia? Então, é bem simples a continha aí para calcular o diferencial de seleção quando a gente tem, né, a média dos animais selecionados e a média da população base. Bom, a gente também pode calcular diferencial de seleção, né, de uma outra maneira. Por derivação, o diferencial de seleção ou a proporção de indivíduos selecionados podem ser encontrados usando a seguinte fórmula. Então, aqui diferencial de seleção pode ser encontrada também usando Z, né, o valor de Z na tabela estatística, e dividido pela proporção vezes o diferencial de seleção. Então, usando essa fórmula aqui, né, que eu uso algumas tabelas para chegar nesse valor de Z de proporção, e multiplico por desvio padrão, eu consigo também calcular
estimar, né, o diferencial de seleção. Veja que aqui não estou usando a média de peso, né, da característica dos animais selecionados e nem a média da população base. Eu vou usar o desvio padrão, o valor de Z e a proporção, tá? O valor de Z na tabela, tá? Aqui é encontrado tudo inicialmente pela essa proporção aqui de animais selecionados. Então, Z é a altura, né, da ordenada no ponto de truncamento, P é a proporção de indivíduos selecionados e sigma é o desvio padrão da característica. Então, esse valor aqui de Z, a gente vai encontrar que é a altura do ponto de truncamento. Eu vou falar mais no gráfico para frente desse ponto de truncamento, que através da proporção, né, a gente vai achar esse ponto de truncamento e através desse ponto de truncamento nós vamos achar o valor de Z, tá? Usar duas tabelas aí que eu vou explicar melhor já já. Bom, então, o diferencial de seleção pode ser calculado dessa maneira, diferente da que eu mostrei anteriormente. E aí nós temos então aqui intensidade de seleção. Então eu vi como calcular diferencial de seleção, né? Agora eu estou vendo como calcular intensidade de seleção. Então, intensidade de seleção é o diferencial de seleção expresso em unidades de desvio padrão. Ou seja, é o mesmo que diferencial de seleção padronizado. Então, toda vez que eu falar de intensidade de seleção, eu estou me referindo ao diferencial de seleção, porém padronizado, ou seja, em unidades de desvio padrão. No diferencial de seleção, o que eu tenho lá é baseado no valor, na unidade da característica, e aqui intensidade de seleção é baseado no desvio padrão, né? Ao invés de eu falar qual que é o diferencial que eu vou ter em quilos, eu vou falar o diferencial que eu vou ter em desvios padrões, tá? Desvio padrão. Então, essa é a diferença entre diferencial de seleção e intensidade de seleção. Na verdade, os dois são diferencial de seleção, porém, intensidade, quando eu falo, né, mudo para intensidade de seleção, eu estou falando sobre diferencial de seleção. Ao invés de usar a unidade da variável, eu estou usando desvios padrões, tá? Bom, qual que é a fórmula da intensidade da seleção? Eu tenho que fazer o seguinte, né? Eu estou falando aqui que é expresso, que é o mesmo do que padronizado. Eu vou pegar, né, a fórmula do diferencial de seleção e dividir pelo desvio padrão, né? Porque eu quero saber quantos desvios padrões eu tenho que eu estou fazendo de seleção. Eu estou tendo um diferencial de seleção de 50 quilos e isso representa 3 desvios padrões, ou 2,5, 3 desvios padrões. Então, para eu encontrar a intensidade de seleção, eu tenho que pegar o diferencial de seleção em unidades, né, em quilos, para a variável que eu estou dando o exemplo, que é peso, e dividir por desvio padrão, tá? Então, o que a gente faz? Nós vimos ali que o diferencial de seleção, agora de pouco, é o valor de Z na tabela, dividido pela proporção, vezes o desvio padrão. Vezes, né? E tudo isso aqui dividido pelo desvio padrão. O que acontece? Quando eu faço essa divisão, eu simplifico o desvio padrão com desvio padrão. Na verdade, sobra o quê? Que a intensidade de seleção simplesmente a formulinha é Z sobre a proporção de animais selecionados, tá? Então, lembrando que o Z é um valor na tabela que eu encontro através do ponto de truncamento. Esse ponto de truncamento eu encontro através da proporção, ok? De indivíduos selecionados. E aqui P é a proporção de indivíduos selecionados. Então, na verdade, se eu quiser encontrar a intensidade de seleção, seria o valor de Z dividido por P. A gente vai entender, né, saber como é que calcula esse valor, como é que encontra esse valor de Z, tá? E aí, pessoal, o que eu vou fazer, né? Eu primeiramente, quando eu for calcular o diferencial de seleção, eu vou calcular a intensidade de seleção baseado na proporção de animais selecionados. Essa intensidade de seleção
eu posso substituir aqui, ó, para achar o diferencial de seleção na unidade da variável em quilos, por exemplo. Então, se eu começar usando o desvio padrão, a variância, né, eu tiver a informação do desvio padrão e o valor da intensidade de seleção baseado na proporção, eu posso voltar nessa fórmula aqui e substituir isso aqui por intensidade de seleção. Então, uma outra fórmula que a gente pode criar, né, a partir da intensidade de seleção seria diferencial de seleção é igual a intensidade de seleção vezes desvio padrão. Tá joia? Então eu posso modificar ainda mais essa variável, essa medida que é o diferencial de seleção. Então vamos lá, vamos entender, né? Vamos ver como é que a gente vai calcular a intensidade de seleção. Então, nós temos que encontrar o valor de Z usando duas tabelas, tá joia? O primeiro passo, né, nós vamos usar a informação da proporção de indivíduos selecionados, que é o valor de P, para encontrar o valor de truncamento, que a gente vai representar pela letra T maiúscula, tá? Depois que a gente encontrou o valor de T em uma tabela, né, a primeira tabela aqui, a gente vai fazer isso, encontrar através da proporção de indivíduos selecionados, que eu vou falar para vocês nos exercícios, né? Vocês vão, primeiro passo, encontrar o valor de truncamento usando a primeira tabela. Depois que vocês encontraram o valor de truncamento, vocês vão para uma segunda tabela, onde com esse valor de truncamento, vocês vão encontrar a altura da ordenada, que nada mais é o valor de Z, tá? Nesse ponto de truncamento. Então, a gente vai usar duas tabelas para encontrar o valor de Z, né? Iniciando com, então a gente vai numa tabela usar a proporção para achar o valor de truncamento e na segunda tabela usar o valor de truncamento para achar o valor de Z, tá bom? E aí esse valor de Z é para que a gente calcule a intensidade de seleção, tá joia? Então nós precisamos do valor de Z para calcular a intensidade de seleção. A proporção a gente já vai ter no enunciado, tá? E ela que vai ser a base para a gente achar o valor de Z. Aqui, né, eu tenho um gráfico onde eu represento aqui a média, né? No centro aqui eu tenho a média da população inicial, onde não foi feito melhoramento ainda, tá? Aqui, pessoal, eu tenho a média dos animais selecionados para acasalarem e gerarem descendentes na próxima geração, né? E aqui eu tenho diferencial de seleção, que é esse valor, essa média dos selecionados menos a média da população base. Aí, a proporção, né, de animais selecionados, eu represento por essa área aqui em cinza, tá? Essa área em cinza representa a proporção de animais, né, selecionados. E aí eu tenho aqui bem nesse valor limite aqui o ponto de truncamento, tá? Então isso aqui é o ponto de truncamento. Para a gente entender melhor o ponto de truncamento, seria, por exemplo, o último valor, né? O último valor da característica para o último animal selecionado. Então, se fosse peso, seria o peso mínimo dos animais selecionados para acasalarem na próxima geração, tá? E essa altura aqui que representa o valor de Z na tabela. Então, a gente vai ter que sempre esse valor de truncamento ele vai estar entre a média, né, da população base e a média dos animais selecionados. Agora, se ele vai estar mais próximo da média dos selecionados ou mais próximo da média da população, isso vai depender da proporção de animais que a gente seleciona. Vai depender da intensidade de seleção, tá? Então, a gente vai esse valor de truncamento ele vai variar mais para a média dos selecionados ou mais para a média da população, dependendo da proporção, né, que é selecionado os animais.
quanto maior for a intensidade de seleção, ou seja, quanto menos animais, quanto menor for a proporção de animais selecionados, mais próximo esse valor de truncamento vai estar da média dos animais selecionados, ok? Bom, e aqui, né, para a gente ter uma ideia, vamos supor para uma característica aí que tem uma variância de 625 kg ao quadrado, né, vamos supor que fosse peso essa característica, peso dos animais, com esse valor de variância e dependendo da proporção, eu tenho aqui as intensidades de seleção e os diferenciais de seleção, tá? Então, se eu selecionar 90% dos animais da minha população, eu tenho aí um desvio, uma intensidade de seleção de 0,20 e isso aqui eu encontrei, né? Ó, proporção, encontro o valor de truncamento, encontro o valor de Z, com o valor de Z eu consigo calcular a intensidade. Então, com 0,90 de proporção, eu tenho uma intensidade de seleção de 0,20. E essa intensidade de seleção de 0,20, que é a mesma coisa de diferencial de seleção em unidades de desvio padrão, representa na unidade da característica 5 kg, né, de diferencial de seleção. Se eu seleciono 80%, a minha intensidade de seleção aumenta e o diferencial de seleção aumenta. Então é isso que vai acontecendo, pessoal. À medida que eu vou sendo mais rigoroso, né, na minha seleção, selecionando só os top, os mais tops lá, né, na ponta, os melhores mesmo, quanto mais eu diminuo a proporção, né, que acontece? Mais eu aumento a intensidade de seleção e mais eu aumento o diferencial de seleção, tá? Os dois aqui, lembrando que intensidade de seleção e diferencial de seleção são a mesma coisa, né? Intensidade de seleção também é diferencial de seleção, mas em desvio padrão e aqui é em quilos, ok? Então, à medida que eu sou mais criterioso, né, mais rigoroso, selecionando os melhores mesmo, né, lá da ponta, eu estou empregando uma intensidade de seleção maior e um diferencial de seleção maior, ok? Bom, vamos fazer esse exemplo aqui agora onde nós não temos as médias dos animais selecionados e nem as médias da população. Então agora eu vou calcular o diferencial de seleção e intensidade de uma outra maneira, tá? Então aqui o exemplo diz que em um rebanho de bovinos de corte, a variância do peso ao desmame é igual a 625 kg ao quadrado. Então eu tenho uma variância da característica, ok? Desta população foi selecionado 10% dos machos e 40% das fêmeas para a reprodução. Calcular as intensidades seletivas e diferenciais de seleção. Então está pedindo para eu calcular a intensidade seletiva e diferencial de seleção. O que acontece? A proporção de animais selecionados machos e fêmeas é diferente, né? Geralmente no melhoramento, no melhoramento, a seleção sempre é mais intensa em machos do que em fêmeas, ok? Então, com a fórmula de intensidade de seleção, que é o valor de Z por proporção, e diferencial de seleção, que a gente tem lá, que a fórmula é valor de Z sobre proporção vezes o desvio padrão. E a gente sabe que isso aqui é intensidade de seleção, então diferencial de seleção nada mais é que intensidade de seleção vezes o desvio padrão da característica. Bom, então o passo inicial é a gente calcular a intensidade de seleção para depois calcular o diferencial de seleção na unidade da característica. Então, se a variância é de 625 kg ao quadrado, eu preciso achar o desvio padrão para usar aqui na fórmula mais para frente, tá? No finalzinho. Então, o que acontece? Eu tenho que tirar a raiz quadrada de 625, né? Então, eu vou ter um desvio padrão de 25 kg. Raiz quadrada de 625 é 25 kg. Eu poderia já fornecer o desvio padrão para vocês ao invés da variância. Nesse caso, vocês já usariam o valor já direto
aqui na fórmula, tá? Então se atentem se eu estou fornecendo a variância ou o desvio padrão no enunciado, tá? Para vocês não confundirem e depois errarem no cálculo do diferencial de seleção. Bom, vamos lá, vamos começar com os machos primeiro, né? A proporção de machos selecionados foi 10%, que 10% nada mais é que 0,10. Se você divide 10 por 100, você tem 0,10. E aí, pessoal, a gente precisa achar o ponto de truncamento, né? Então, para achar o ponto de truncamento, eu falei que inicialmente a gente vai usar uma tabela, né? Através da proporção, a gente acha esse ponto de truncamento. Então, a proporção é de 0,10. Então, com a proporção de 0,10, nessa tabela que vocês vão ter, né? Que eu vou fornecer para vocês, disponibilizar ela para vocês, eu tenho que achar a proporção. Nessa primeira tabela, a proporção é encontrada no centro da tabela, tá, pessoal? Muito cuidado para não fazer confusão. Então, na primeira tabela, a gente vai usar a informação de proporção aqui no centro. A gente vai achar onde que está o valor de 0,10, né? 0,10. Ou o valor mais próximo de 0,10. O valor mais próximo de 0,10 é o 0,1003, tá? Então é 0,10303. Então aqui eu tenho quase 10%, tá? Mas está muito próximo. A gente pega sempre o valor mais próximo da proporção. 10,03, né? Se fosse em porcentagem, que é muito próximo de 10. Com esse valor de 0,10 que eu achei no centro, né? Eu procurei no centro da primeira tabela, eu agora acho o valor de truncamento, né? O meu valor de truncamento é o que? É 1,28. Então aqui eu tenho a segunda casa decimal. Aqui eu tenho até a primeira casa decimal do valor de truncamento, e aqui seria a segunda casa decimal. Então teria 1,28. Então, com a proporção de 0,10, eu achei o valor de T de truncamento de 1,28, ok? Então, aqui eu achei o valor de truncamento de 1,28. E agora, com esse valor de truncamento, né, de 1,28, eu vou procurar na tabela, na segunda tabela, onde vai ser ao contrário. Na segunda tabela, eu não uso o centro para achar as extremidades. É ao contrário. Agora eu vou das extremidades achar o valor de Z no centro da tabela. Então é o contrário. Então, com o valor de truncamento que é 1,28, né? 1,28. Então aqui também na segunda tabela eu tenho até a primeira casa decimal, e aqui vai a segunda casa decimal, da mesma forma que é na primeira tabela. Então agora eu acho os valores nas extremidades, que é 1,28, e esse valor que está de X aqui representa o T, tá? De truncamento. Então 1,28, qual o valor de Z que eu tenho? 0,1758. 0,1758. Então, com o valor de truncamento de 1,28, eu achei na tabela o valor de Z, que é 0,1758. Bom, agora ficou fácil. Eu tenho o valor de Z e tenho o valor de proporção. Nesse caso, qual que é a minha intensidade de seleção? 0,1758 dividido por 0,10, 1,76 é o valor de intensidade de seleção para os machos, tá? E assim eu acho que o diferencial de seleção é nada mais que pegar a intensidade de seleção e multiplicar pelo desvio padrão. A intensidade de seleção é 76, o desvio padrão é 25 para a característica. Eu tenho diferencial de seleção de 44 quilos, ok? Bom, terminou? Não, agora a gente tem que calcular, né, para fêmeas, né, a intensidade e o diferencial de seleção. Então as fêmeas ela tem aí uma proporção de seleção de 40%, que é 0,40. Então com esse valor a gente vai na tabela procurar pelo valor de truncamento. Então se o valor de
de proporção é 0,40, então com esse valor eu procuro no centro da tabela o valor mais próximo de 0,40. Achei aqui o 0,4013. Então com o 0,4013 eu vou achar agora o valor de truncamento, que é 0,25. Então 0,25 é o meu valor de truncamento, e com esse valor de truncamento eu acho o valor de Z na segunda tabela. Então 0,25, achei aqui o 0,25, agora eu vou achar o valor no centro da tabela, que é 0,3867, ok? Então o valor de Z no truncamento, no ponto de truncamento de 0,25 é igual a 0,3867. Então agora eu acho a intensidade de seleção para as fêmeas. 0,3867 dividido por 0,40 é igual a 0,97, a intensidade de seleção menor do que foi para os machos, né? Porque a proporção de animais selecionados foi maior. Bom, assim o diferencial de seleção vai ser intensidade de seleção 0,97 vezes 25, que é o desvio padrão. Eu tenho um diferencial de seleção de 24 quilos, tá ok? Bom, não terminou o exercício por aí, né? Nós temos que fazer o que agora? Pegar a intensidade, né, de macho e de fêmea e tirar uma média, né? Porque eu vou calcular o diferencial e a intensidade de seleção é do rebanho. Então eu tenho que me basear na média de intensidade de seleção do macho e da fêmea. Então eu tenho para ambos, né, ambos os sexos, eu tenho aqui intensidade de seleção é igual a média, né, das duas intensidades de seleção do macho e da fêmea. Então divide por 2, porque é a média, são dois valores, macho e fêmea. Eu tenho aí uma intensidade de seleção para ambos os sexos de 1,36 do meu rebanho, né? Do meu rebanho é de 1,36 desvios padrões. E o diferencial de seleção é a intensidade de seleção do rebanho de 1,36, que multiplica o desvio padrão 34 quilos, né? Que é bem a média aqui do diferencial de seleção dos dois, ok? É assim que a gente encontra então a intensidade de seleção e diferencial de seleção pro rebanho, tá? Pro rebanho. Primeiro calcula do macho, depois da fêmea e depois você tira a média aí de ambos. Agora, pessoal, no segundo exemplo, eu tenho uma situação, né? O desvio, a variância é a mesma característica, agora eu mudei, né? 25% dos machos foram selecionados e 70% das fêmeas foram selecionados. Aqui vai ter uma diferencinha quando é maior que 50%, que eu já vou explicar como achar na tabela, tá joia? Bom, então vamos começar com macho, até 50% não muda nada, como achar na tabela. Então, a proporção de machos é 25, que representa 0,25, né? E eu preciso achar o valor de truncamento. O valor de truncamento, né? O valor de proporção mais próximo de 0,25 foi 0,2514. Então, com esse valor, né? Eu uso o mais próximo, eu acho o ponto de truncamento de 0,67, tá? Então, o ponto de truncamento para a proporção de 0,25 é 0,67. Com o valor de 0,67 na segunda tabela, o meu valor de Z vai ser o quê? 0,3187. 0,3187, eu tenho uma intensidade de seleção, 0,387 dividido por 0,25, eu tenho uma intensidade de seleção de 1,27 para os machos. Isso dá um diferencial de seleção de 31,8 quilos, ok? Bom, e aí para as fêmeas agora vai ter uma mudança, porque esse valor de animais selecionados é acima de 50%, né? Então se eu selecionei 70%, 70% significa que a proporção de animais selecionados é maior que 50%. E aí como é que eu faço para achar o meu ponto de truncamento? Vou ter que fazer essa seguinte estratégia aqui, pessoal. Eu vou ter que achar o P', né? Na verdade, o P' seria 1 menos o valor de proporção das fêmeas selecionadas. Poderia ser para os machos também, tá? Mas
Isso é mais provável de acontecer para as fêmeas. Então, você acha o valor de P', que é 1 menos, né? A fórmula é 1 menos o valor de proporção normal, que você está fazendo seleção no rebanho, no rebanho das fêmeas. Então, 1 menos 0,70, você achou o P' de 0,30. Esse P' de 0,30 é o valor que você vai usar para achar o valor de truncamento na tabela. Então, você procura o valor de 0,30, o mais próximo é 0,3015, tá? Com esse valor, você acha o truncamento de 0,52. Aí, com o truncamento, achou o truncamento, o ponto de truncamento de 0,52. Esse valor de truncamento você vai usar para achar o valor de Z na tabela. 0,52, você tem um valor de Z na tabela de 0,3485. Bom, com o valor de 0,3485, você vai fazer o que? Jogar na fórmula aqui, ó, é Z sobre P, para achar a intensidade. 0,3485 divide por 0,70. Cuidado que aqui não é para dividir por P', né? P' você usou só para achar o valor na tabela do ponto de truncamento. Mas quando você vai para o final do cálculo, né, na hora de calcular a intensidade, você volta para o valor de proporção real lá do rebanho, das fêmeas no rebanho, que é 0,70, que não é 0,30. Então vai dar uma intensidade de seleção de 0,50, diferencial de seleção nesse caso é de 12,5 kg. Ok? E aí eu tenho a intensidade do macho e o da fêmea, tiro a média, vai dar uma intensidade de seleção do rebanho de 0,89, que representa um diferencial de seleção de 22,2 kg. Ok? Bom, então nós vimos como calcular a intensidade de seleção e diferencial de seleção baseado aí na proporção de animais selecionados, machos e fêmeas. Ok? E também com a informação do desvio padrão. Uma outra medida, né, que a gente calcula no melhoramento é o progresso genético, que também é chamado de resposta à seleção, né? Então, progresso genético ou resposta à seleção é a diferença entre a média da geração F1 e a média de geração parental. Ou seja, a resposta parental seria os animais da população base. Ou seja, é a resposta à seleção calculada após o processo seletivo. Então, aqui, para eu achar o ganho genético real, né, eu tenho que pegar a média da geração para a característica, a média da característica que eu estou usando para a seleção dos animais da geração F1, menos a média dessa característica da população base dos parentais, tá? Então, vocês lembram que eu falei para vocês que aquela média, né, que é o x barra P, ele ia ser igual a um valor mais para frente. Então, a fórmula do diferencial de seleção, que nós temos lá a média da população base, esse valor do diferencial de seleção, que está lá no diferencial de seleção representando a média da população base, é o mesmo valor desse aqui da média da população, média dos parentais, tá? Que representa a população base. Então, na verdade, a gente vai usar o mesmo valor de média de população para duas formas, para o ΔG, que é o ganho genético, progresso genético, e para o diferencial de seleção que nós vimos mais para trás, ok? Então, lembre-se que o símbolo está sendo aqui média, né? Diferente daquele x bar. Então, mas no final o valor é o mesmo aí. É verdade, a gente está usando essa diferencinha aí porque o gráfico que eu vou mostrar para vocês na frente, para não misturar aí, para a gente conseguir separar diferencial, a fórmula do ΔG, que é o progresso genético, do diferencial de seleção, tá joia? Bom, se a gente olhar no gráfico aqui, né, e analisar isso aqui como sendo progresso genético, né, a melhoria na característica, nós temos aqui no eixo X, né, a média da população, a média da característica para a população base, e aqui a média dos animais selecionados, para se acasalarem, tá? Então, essa média
dos animais selecionados menos a média da população base, que é o resultado diferencial de seleção, isso tem um impacto no eixo Y, né? O que isso representa no eixo Y? Então vejo que o diferencial de seleção que eu tenho no eixo X representa, né, resulta no ganho genético, no progresso genético no eixo Y. Então, se a gente for fazer associação aqui, né, esse diferencial de seleção tem impacto no progresso genético, ok? Bom, e aqui eu tenho um ângulo, né, desse meu progresso genético. Eu tenho um ângulo aqui que quanto maior esse ângulo, mais rápido é o progresso genético, mais rápido é o melhoramento da característica. Quanto menor esse ângulo, mais lento é o melhoramento, o progresso genético para a característica. E quem dita a velocidade, quem dita o ângulo, né, se vai ser mais rápido ou mais lento, é a herdabilidade. Então esse ângulo aqui representa a herdabilidade da característica. Quanto maior for a herdabilidade, mais rápido é o progresso genético. Quanto menor a herdabilidade, mais lento é o progresso genético, ok? Bom, então se a gente jogar na equação, né, linear, nós temos lá que y é igual a mais bx, ok? O A é o valor que toca no eixo Y, né? E o B é o ângulo, né? O coeficiente angular do valor de X, ok? E Y é o resultado final que a gente tem para essa característica depois dessa equação. Bom, esse Y, que é o resultado final que a gente tem, né? Seria a média da geração F1. Não confundam a média da geração F1, né, que são todos os descendentes dos acasalamentos desses animais aqui, tá? Então, a média da geração F1 é diferente da média dos animais selecionados. Esses aqui foram usados para gerar esses animais aqui, ok? Então, aqui no Y eu tenho a média da geração F1, eu tenho a média dos parentais, que é o que toca o eixo Y, tá? E eu falei para vocês que esse valor aqui é o mesmo, tá? Média da população e aqui dos parentais, e aqui a média da população também é o mesmo valor, esses dois aqui, tá? Que acontece? O B, né? O B é a herdabilidade, que é o coeficiente angular, e o X é o diferencial de seleção. Aí o que acontece? A média da população eu passo para lá subtraindo. Aqui fica a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. O que seria a média da geração F1 menos a média da população? Nada mais é do que o progresso genético. Então o progresso genético é igual a herdabilidade. O diferencial de seleção nós vimos também que pode ser intensidade de seleção vezes desvio padrão. Tá? No final das contas eu tenho aí um ganho genético, um progresso genético dado pela forma de intensidade de seleção vezes herdabilidade vezes desvio padrão. Ou se for mais fácil também, né, vocês podem calcular a intensidade de seleção vezes o desvio padrão. O que é a intensidade de seleção vezes desvio padrão? Diferencial de seleção, né? Então a fórmula do ΔG pode ser diferencial de seleção vezes herdabilidade. Vocês podem manter isso aqui, ó, tá? Então, ou usa isso ou usa isso aqui, tá? Uma vez que você calculou o diferencial de seleção, você já pode pular para cá, tá? Bom, então vamos fazer um exemplo. Em um plantel de suínos, a média do peso aos 5 meses de idade é igual a 90 quilos. Neste plantel, foi selecionado um grupo de animais com média de peso de 95 quilos à mesma idade. Admitindo-se que a herdabilidade para a característica seja de 0,45, calcule o progresso genético esperado na geração descendente dos animais selecionados e a média da população descendente. Então está pedindo duas coisas para eu calcular aqui: o progresso genético, que é o ΔG, e a média da população descendente, ou seja, a média da geração F1. Então é o MF1, tá? Dois valores aqui
que eu preciso encontrar. E aí eu tenho aqui que usar a informação que a média da população é de 90 quilos e a média dos animais selecionados, que também é a média da população para o ΔG, né? É de 95. Então vamos lá. Vamos calcular o diferencial de seleção primeiro, né? Diferencial de seleção, os animais selecionados 95, a média de peso, e os animais, a média da população de 90 quilos. O meu diferencial de seleção é 5 quilos. Com isso, eu tenho diferencial de seleção, eu consigo calcular o progresso genético. O progresso genético é intensidade, né, pela fórmula que a gente acabou de deduzir, intensidade de seleção vezes herdabilidade vezes desvio padrão. Bom, então eu posso juntar, né, intensidade de seleção e desvio padrão. Vocês lembram que intensidade de seleção vezes desvio padrão seria o diferencial de seleção? Né? Eu posso achar diferencial de seleção fazendo I vezes desvio padrão, intensidade vezes desvio padrão, ou eu posso achar o diferencial de seleção dessa forma aqui, né? Média dos selecionados menos a média da população. Então, como eu já achei o diferencial de seleção e esse valor representa a mesma coisa de intensidade de seleção vezes o desvio padrão, eu vou ter aqui, né, o diferencial de seleção que é 5 quilos. A herdabilidade já tem aqui no enunciado que é de 0,45 para essa característica, o que me resulta aí num progresso genético de 2,25 quilos. Né? Essa é a diferença da média da população base com a geração F1. É a diferença, né? Então eu encontrei o progresso genético, mas eu não achei ainda a média da geração F1. Vamos lá. Qual que é a fórmula do progresso genético? A média da geração F1 menos a média da população. Então, se eu tenho um ΔG, um progresso genético de 2,25, né? E a média da geração F1 eu quero achar, e a média da população é a mesma aqui que eu usei, ó, tá? É o que eu falei para vocês. Média da população, só tá com símbolos aí diferentes para usar nas fórmulas diferentes, né? Não usar na fórmula do diferencial de seleção e do ΔG, tá joia? 90 quilos. Então, no final, a minha geração F1, ela vai ter uma média de 92,25. Então, com a seleção, eu consegui mudar a média da população de 90 para 92,25. Então, meu ganho genético, meu progresso genético foi de 2,25 quilos. Ok? E para a gente se familiarizar mais, fixar mais aí, né? Vou fazer mais um exemplo. Esse aqui é mais completo porque ele vai iniciar na proporção, né? O outro eu já calculei o diferencial de seleção, eu pulei a etapa, eu calculei o diferencial de seleção de uma outra maneira, né? Que foi a média dos animais selecionados menos a média da população. Agora vai ser diferente. Eu vou calcular o diferencial de seleção primeiro encontrando a intensidade de seleção, tá? E com desvio padrão eu acho o diferencial de seleção. Então vamos lá, só que aí tem machos e fêmeas. Em um rebanho de bovinos de corte, a média de peso aos 18 meses de idade é igual a 300 kg. Neste rebanho foi selecionado 5% dos machos e 60% das fêmeas. Admitindo-se que a herdabilidade e o desvio padrão para essa característica sejam respectivamente iguais a 0,40, ou seja, 0,40 a herdabilidade e 50 kg o desvio padrão, calcule o progresso genético esperado na geração descendente dos animais selecionados e a média da população descendente, que é a F1, tá? Então vamos lá, 300 kg é x barra P, né? E também pode ser μP, né? Que é a média do P lá. 5% dos machos foram selecionados e 60% das fêmeas. Então tem que começar por aqui, ó, tá? Para achar a intensidade de seleção. Então, lembrando a forma de intensidade de seleção é Z sobre P. Eu preciso achar P primeiro, eu já sei, depois acho o Z, depois eu acho a intensidade de seleção. Com esse valor eu vou para o diferencial de seleção, mas isso eu tenho que fazer para macho e fêmea e depois tirar a média. 5%, que representa 0,05, me daria um ponto de truncamento de qual? Então, se eu procurar no centro da tabela 0,05, mais próximo é 0,0505,
teria aqui também o 00495, tá? No caso aqui, como os dois são equidistantes, né? Você poderia escolher qualquer um dos dois valores, tá joia? Que aí teria o gabarito para os dois. Se quiser, melhor ainda seria você pegar a média, né, desse 4 e 5 aqui, que daria 4 e 5, terceira casa decimal. Então vamos ver qual é o valor de truncamento? 1,64, tá? Então se você quiser ser mais exato aqui, né, porque está equidistante, quando está equidistante você pode pegar a média de 0,64 e 0,65, que daria 0,645, tá? Quando tem um valor mais próximo, né, não está equidistante, você pega o mais próximo, tá? Não fica, aí não precisa nem tirar a média. Mas se você quiser também selecionar qualquer um dos dois, está valendo também. Ok? Então, com a proporção de 5%, eu achei um ponto de truncamento de 1,64. Com esse valor de truncamento, eu vou achar agora o valor de Z. 1,64 me dá um valor de Z de 0,1040. Então, 0,1040. Agora eu achei a intensidade de seleção de 2,08. Tá? Peguei o valor de Z, dividi pelo valor de proporção, achei a intensidade de seleção 2,08 para os machos, tá ok? O que me dá um diferencial de seleção de 2,08 vezes 50. Olha o desvio padrão. O desvio padrão está aqui, ó. Eu já forneci ele direto, que é 50 quilos, tá? Eu não forneci a variância, então você usa já o valor direto do desvio padrão, que é 50. Então 2,08 vezes 50, 104 quilos, ok? Bom, aí vamos para as fêmeas, né? A seleção, a proporção é de 60%, que é maior que 50%. Nesse caso eu calculo pelinha, vai dar 1 menos 0,6, dá 0,4. E com esse valor de 0,4 eu acho o valor de truncamento na tabela. 0,43 é o mais próximo de 0,40, tá? Então com esse valor eu acho o valor de truncamento de 0,25. E aí com o valor de 0,25 de truncamento eu vou na tabela novamente. E com o valor de truncamento de 0,25, eu acho o valor de 0,3867 para o valor de Z. Ok? Então a intensidade de seleção para as fêmeas é de 0,64. Lembrando que aqui não é 0,40, tá? É 0,60. Você volta para o P, não usa o pelinho aqui, ok? Então a intensidade de seleção das fêmeas é 0,64 e o diferencial de seleção acaba sendo 32 quilos. Bom, tenho aqui então os resultados, né, de intensidade de seleção, diferencial de seleção para macho e para fêmea. Agora eu vou achar para ambos o sexo, que é para o rebanho, né? Tiro a média da intensidade de seleção, dá 1,36. Com 1,36 vezes 50 dá 68 quilos, que é a média do diferencial de seleção do macho e da fêmea. Ok? Tranquilo? Acabou por aí? Não, eu tenho que achar o que? O progresso genético e a média do F1, da geração F1. Mas com o diferencial de seleção eu consigo calcular isso agora, né? Então, intensidade e diferencial de seleção calculados, eu vou jogar nessa fórmula aqui, diferencial de seleção vezes herdabilidade. Se o meu diferencial de seleção de ambos os sexos deu 5,68, deu 68, eu multiplico pela herdabilidade, que é 0,40, está no enunciado. Eu tenho um progresso genético de 27,2 quilos, tá? E qual seria então, com esse progresso de genético, qual seria então a média da geração F1, né? Então, vamos lá. Progresso genético é igual à média de geração F1 menos a média da população base. Se o meu progresso genético é de 27,2 quilos, né? E a minha média da população era de 300, então 300 mais 27,2 quilos, que é o progresso genético, eu tenho uma média da geração F1 de 327,2 quilos, ok? Então esses aqui foram alguns exemplos, tá, pessoal? Dei um exemplo mais simples até os mais complexos aí, envolvendo todos os cálculos, as medidas que nós vimos hoje, tá? E aí alguns conceitos final, né, para finalizar a aula de hoje.
ganho genético, eu posso calcular o ganho genético, o progresso genético, ao invés de ser por gerações, eu posso calcular por ano, tá joia? Então, porque o progresso genético anual é diferente do progresso genético por gerações, tá? E o que muda então? Bom, alguns fatores tendem a aumentar o intervalo de gerações, tais como baixa fertilidade, atraso na maturidade sexual e longo período de gestação. Se o intervalo entre gerações aumenta, o progresso genético diminui. Por quê? Veja aqui, ó, o delta G, o progresso genético por ano, ele dá uma visão melhor, né, do que por gerações. Eu posso calcular das duas maneiras, o progresso genético por gerações e o anual. O anual você tem uma ideia, né, uma ideia melhor de estabilidade, ver como é que está aí o andamento do que por gerações. Mas ela é ponderada, né? Nada mais é que o progresso genético anual é ponderado pelo intervalo de partos representado pela letra L, tá? Então veja, para a gente calcular o progresso genético anual, eu tenho que pegar o progresso genético entre gerações e dividir pelo intervalo, né, entre gerações. E também dá para substituir aqui, né? Como é que eu acho o ΔG? Não é I vezes intensidade de seleção vezes herdabilidade vezes o desvio padrão. Então eu posso achar o ΔG por essa fórmula, né? Que seria o diferencial de seleção vezes herdabilidade, e dividir pelo intervalo de gerações para achar o progresso genético anual, tá? Bom, aí nós temos aqui, né, algumas curiosidades com relação ao intervalo entre gerações. Em bovinos nós temos macho aí com 2 anos de intervalo entre gerações, fêmea 5, né? E aí qual valor a gente usa? Se a gente usa a média, tá? A média desses dois para o rebanho. Intervalo de gerações de equinos, né, de 3 anos para macho, 5 anos para fêmeas. Ovinos, 1 para macho, 1,5 para fêmeas, sempre as fêmeas maior o intervalo de geração. Caprinos, 1 para macho, 1,5 para fêmeas. Suínos, 1 ano, 1 ano. Cães, 2 e 3 anos para fêmeas. Aves, 1 ano e 1 ano, ok? Então aqui são os intervalos de gerações, vocês tiram as médias para calcular o intervalo de geração para rebanho, no caso de calcular o ganho genético anual, ok? E aí, para finalizar a aula de hoje, um conceito aqui sobre herdabilidade real, né? Nós vimos até agora como estimar a herdabilidade, né? Como estimar a herdabilidade. Agora a gente pode no final, né? Você faz a seleção, você tem o valor da média da geração F1, tem a média dos animais selecionados, então você foi lá e mediu, né? Quanto que teve de progresso genético e tudo. Com isso você pode calcular a herdabilidade real e depois, se você quiser comparar com a estimada, né? Aí você vê aí se ficou muito longe do que você tinha estimado. Como é que eu calculo a herdabilidade real, né? Seria o ganho genético real medido através a formulinha, né? Seria nós vimos que o ganho genético, o progresso genético é dado pela fórmula herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Se eu tenho o ganho genético real, né, porque eu medi a média do F1 e medi a média da população, eu consigo ter a herdabilidade real, ok? Bom, então a herdabilidade real é dada pelo ganho genético real, que representa pela média da geração F1 menos a média do parental, dividido pela média, diferencial de seleção, que é a média dos animais selecionados menos a média da população base. Então esses dois valores aqui são os mesmos, né? Então, através dessas medidas tomadas nas gerações F1 e da população base, né, parental, e aqui dos animais selecionados e da população base, eu consigo ter o valor real da herdabilidade, né? Mas se a gente às vezes, né, antes de fazer a seleção, a gente quer estimar o ganho genético. Então, a gente já aprendeu lá atrás
como estimar o ganho genético. Seria fazer intensidade de seleção vezes o desvio padrão da característica, isso resulta no diferencial de seleção, vezes a herdabilidade. Então eu posso querer ter uma ideia de quanto que eu vou ter de progresso genético e qual é a expectativa para a geração F1, né? Quanto que eu vou ter de média para essa geração F1. E depois, no final, quando eu já tenho os animais nasceram, né, os animais da geração F1, e eu vou lá e peso esses animais na mesma idade, porque tem que ser a característica, tem que ser a mesma, né? Eu vou lá e peso aos 300 e poucos dias e tal. Aí, quando você mede certinho, depois que fez a seleção, você pode rever e calcular a herdabilidade e ver se aquela estimada está próxima da real aí, para ver como é que anda a sua análise, sua avaliação genética. Ok? Então, pessoal, a gente termina o capítulo 8 de seleção. Aí o próximo capítulo 9 ele é mais comprido, né? É um capítulo mais extenso, onde nós vamos ver sobre métodos de seleção, tá? Então a gente vai falando no fórum e até breve, até o próximo encontro aí com o capítulo número 9. Até mais.